E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sejam muito bem-vindos, irmãos e irmãs, ao canal Atalaia de Iahua. Para quem não me conhece, eu sou o Heber, o irmão Heber. Amados irmãos, eu queria fazer um vídeo a respeito da intenção deste canal. Mostrar para os nossos irmãos o que tem ocorrido nestes mais de 2000 anos com respeito à nossa salvação. Porque assim logo após a morte de nosso Salvador no madeiro, conforme nos foi ensinado, o grande engano tomou conta das Escrituras para nos distorcer do caminho da verdade. Porém, isso tudo era plano do nosso Pai, pois bem claro que fica dentro dos evangelhos apócrifos que nós lemos que era assim que deveria de acontecer. E que esses ensinamentos seriam revelados no futuro. Porém, o enganador se fez de muitas maneiras para enganar o povo, distorcer a verdade com mentiras. Eles fizeram muito bem o seu trabalho porque todos estão cuidando que estão salvando as vossas almas e as almas daqueles que estão neste cristianismo que nós podemos dizer com toda certeza, um cristianismo corrupto. Até porque se nós formos ver os frutos em que esse cristianismo dá, não se assemelha nem de longe com aquele evangelho, aquela boa notícia que foi passada naqueles dias em que nosso Salvador estava juntamente com os seus discípulos, que eram 12 homens e 7 mulheres, a princípio, e depois foi aumentando e aumentando. Porém, havia na profecia que por um tempo aquilo seria desfeito. E, como disse, cortemos a árvore e consumamos com o seu fruto. E foi feito isso. E a partir dali, meus amados irmãos, veio o grande engano. Toda a revelação feita por nosso Salvador para a salvação das nossas almas, passando para nós os seus mistérios, que são muitos, não foi interessante para eles que nós conhecêssemos esses mistérios, então nos ocultaram. Claro que não ocultaram tudo. A Bíblia toda é uma mentira? Não. A Bíblia contém muitas verdades, porém há muitas distorções, como já foi falado nos vídeos anteriores, tiraram, colocaram, de modo que se fez essa confusão muito grande e muitos cuidam que estão salvando as almas, enquanto não estão. Enquanto nós não se pormos, irmãos, a compreender essas coisas e a buscar a verdade, perderemos o nosso tempo. Todos os que
deitaram na sepultura, sem esses mistérios que foi revelado pelo nosso Salvador, não foram salvos. E eu não estou dizendo aqui que eles não vão ser salvos. Que fique muito bem claro isso. Porque eles podem ainda ser salvos, assim que receberem esses mistérios. Mas o nosso Salvador falou uma palavra muito interessante que, para todos que acompanham com os vivos, ainda está em tempo. Não há tempo para os que já morreram, né? Mas para quem está com os vivos, ainda está em tempo. Ah, mas eu servi a minha vida toda ali, coisa e tal. Pois é, mas você está vivo. Está em tempo de você conhecer essas verdades. Só basta que você desconsidere aquilo que foram colocados pelos homens e busque as verdadeiras palavras do nosso Salvador, juntamente com os mistérios que ele nos passou. Só que esses homens, eles cuidavam que nós, lá nesses anos atrás, ninguém era digno de receber esses mistérios. Porém, o nosso Pai achou graça em nós e permitiu que fosse revelado através dos apócrifos da Bíblia, que esteve oculto nas areias do deserto. Tem aqui, nesses volumes, que eu tenho 1, 2 e 3, tem dos manuscritos de Qumran e também de Nag Hammadi. Eu tenho procurado ver, pelo Espírito do nosso Pai, a separar as coisas que foi acrescentada pelos homens para nos levar ao engano. E quem pode fazer isso? Somente o Espírito de verdade que o apóstolo Paulo falou que nós devia de ouvir tudo, reter o que é bom, porém aquilo que não fosse bom nós descartasse, né? E esses ensinamentos ele recebeu de quem? Do nosso Salvador, que também disse: eu não vos deixarei órfão nem confundido. Voltarei para o Pai e vos enviarei o Espírito Consolador. Ele vos guiará em toda a verdade. De modo que, se o Espírito do Pai habita dentro de nós, assim como Paulo falou, né? Se é que o Espírito do Pai habita em vós, então, de maneira nenhuma seremos enganados. Por quê? Porque recebemos o Espírito de verdade que nos guiaria em tudo. De modo, irmãos, que se o homem, desde o princípio, quando ele entrou em qualquer dessas religiões, ele tivesse compreendido que esse Espírito estava dentro dele e que ele não precisaria de nenhum mestre, nem um guru, nem um pastor, nem um padre, nem um bispo, nem um papa para intermediar a sua salvação para com o nosso Pai. O professor, o mestre, o guru, esse está dentro de nós. Chama-se Espírito de sabedoria para nos guiar em toda a verdade. Então, se você confia que tem esse Espírito, ouvindo estas palavras, ele vai te esclarecer qual é a plena
revelação da verdade. Porém, nesses anos todos da sua vida, você cuidou que a Bíblia era a verdade, porque ela é a Bíblia sagrada. Porém, é importante saber que a Bíblia contém partes das palavras do nosso Salvador. Porém, ela não é sagrada, porque foi escrita pelos homens a quem o nosso Salvador nos advertiu que nós deveríamos de acautelar-nos da pena dos escribas e fariseus, que introduziriam heresias de perdição. E está aí, esta grande Babilônia, com 60.000 denominação religiosa, mais ou menos, que todos confessam que servem ao nosso Pai e que estão servindo ao nosso Salvador. Porém, se vocês conhecerem esses escritos, vocês vão ver que realmente estão longe da verdade, muito longe, não passaram nem perto. E eu já fiz algumas leituras de alguns deles. Comecei ali em Judas e Pedro, né? Apocalipse, o último agora foi de Tomé. E nesses Evangelho e Apocalipse contém muitas revelações e tem muito mais aqui, e tem muito mais. E o meu desejo é de falar aos ouvidos das pessoas, mas também a mente e o coração. Porque os ouvidos ouvem, mas entra por um lado, sai para o outro e ninguém dá crédito, ninguém presta atenção. Por quê? Porque cuidam que já tem a salvação. Mas se conhecer esses escritos, vão saber que estão muito longe dela. Por isso, ele nos aconselhou que nós deveríamos de buscais e encontrareis, batei e a porta abrir-se-lhe-á. Então, irmãos, olha aqui, veja que até poucos anos atrás, nós não sabíamos que existia dois deuses. Por quê? Nos mostrava que esse título, Deus, se você põe ele com D maiúsculo, você está falando do Deus do céu. E se você põe com D minúsculo, aí você está falando de uns deuses menores. Logo, quando todos afirmam que há um só Deus, porque um desses deuses ditou essa palavra, eu sou o único e não há Deus além de mim, para enganar os outros deuses, para dizer que ele era um superior. Mas ele não era muito mais do que os outros, não. Ele tinha um poder a mais, porém, esse poder lhe foi tirado. Então ele, com essa ideia de um único Deus, todos nós acreditamos que ele era o único Deus. Porém, ele não tinha sabedoria, porque diz que é um Deus cego, surdo. Ele não olhou para cima para saber se havia alguém além dele. Então, quando ele disse isso, ele pecou contra a totalidade do Pai das luzes. E a mãe dele o repreendeu, dizendo: Saclas e Aldabaote, Saclas e Samael, que é Deus cego,
Você está enganado. Existe o homem e o filho do homem, que está acima. Aí ele ouviu, né, que ele não era. Mas ele continuou bancando. Ele já tinha mentido mesmo, continuou mentindo, porque ele é mentiroso desde o princípio. Ele mente. Nosso Salvador disse isso. Ele é homicida, pai da mentira, e engana o mundo inteiro com as suas mentiras. Então, ele usa dos seus demais deuses, porque se alguém é filho de Deus, logo ele é um Deus. Se um peixe é um peixe, porque o pai dele também é um peixe, não é verdade? Então, não pode um peixe produzir um homem produzir um peixe. Porém, esse mentiroso, homicida desde o princípio, ele tem filho que é metade peixe, metade homem, metade cavalo, metade isso, metade aquilo, todo tipo de confusão ele fez nesses céus abaixo. E os seus servos continuam com as suas obras de mentira, nos enganando para que nós não despertemos as nossas almas e entremos no reino da glória de nosso Pai, de onde o nosso Espírito que está em nós veio. Veio para quê? Para se unir a nossas almas e levar ao reino do nosso Pai, o Pai de todos os Espíritos. Então, compreendemos que esse título Deus, ele não serve para aquele que está acima. Eles são para esses que estão abaixo e que você acredita que é um só, mas se você conhecesse esses escritos, você ia saber que você não consegue nem contá-los de quantos que eles são. Muitos, muitos. E esse Deus, criador de deuses, é quem criou o nosso corpo material, também a nossa alma. Porém, o nosso Salvador, quando esteve aqui, achou graça em nós e nos fez uma promessa. Falou, olha, vou voltar para o Pai e vou preparar morada, uma casa, e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Porque na casa de meu Pai há muitas moradas, né? Porém, ele ia preparar lugar para nós. Então, irmãos, vejamos que o engano que ocorre neste mundo é muito grande. Então, considera, pois, que essa conversa de um único Deus aqui, nos céus da matéria, é uma conversa fiada. Tem um Deus que se disse ser o único Deus, porém ele não sabia dos que estavam acima dele. Você vê que realmente ele é cego e surdo, porque ele deveria de ter ouvido a mãe dele quando ela disse para ele, olha, existe o homem e o filho do homem, que está acima. Porém ele, como sendo cego, não viu, sendo surdo, não ouviu, continuou com a sua ignorância, com o seu ego inflado e não aceitou. Assim como hoje, fazendo esses vídeos, vejo que muitas pessoas não aceitam, não concordam. É por causa do seu ego, é por causa da sua cegueira, é por causa da sua surdez. Então você não vê e também não ouve.
o que está sendo dito, passado pelo nosso Pai. Mas se você é um escolhido e cuida que o Espírito do Pai está em vós, ele vai arrancar esse tampão do seu ouvido e arrancar as escamas que está no teu olho para que você veja e ouça as palavras do nosso Salvador. Continuando aqui, irmão, no raciocínio, para nós compreender, sendo que não existe um só Deus, e que este Deus que se pôs acima aí e diz ser o único Deus, ele é uma sombra do mundo acima, porque é necessário que haja alguma coisa, uma árvore, uma casa, um prédio, e o sol bata, a luz do sol, e ali reflita uma sombra. Porém, o que é de valor? É o prédio ou a sombra do prédio? É a árvore ou a sombra da árvore? Então, devemos saber que estamos nas sombras. E nas sombras, nada tem valor. Ainda que reflita naquela sombra a realidade acima, né? Mas nós devemos de compreender isso. Então, com um grande engano desse Deus cego, surdo, cheio de ego, ele dispôs de consumir com a árvore, que é a videira verdadeira, que era o nosso Salvador, que deu bons frutos. Ele decidiu que deveria de consumir com ela e com os seus frutos e, no lugar, apregoar o grande engano. E ele fez desta maneira. Então ele é uma cópia do superior. E ele criou uma cópia também do nosso Salvador. É por isso que muitos não compreendem as coisas, porque fica nessa, não, há um só pai, um só filho, e eles estão acima, esses que estão abaixo são criados para nos enganar. Não que o nosso Salvador não tenha vindo, ele veio de fato. Porém, no decorrer da história, criaram um. E este é aquele Cristo morto. Porque o Cristo vivo, esse voltou para o Pai. Porém, o Cristo morto ficou para nos trazer o engano, nos levar de volta às prisões. E que prisões seriam? Essas já foram ditas. Você deve voltar nos vídeos anteriores e conhecer esses ensinamentos que ele nos deixou, que as pessoas seriam enganadas, levadas aos templos de pedra e seriam enganados. Vou pausar aqui, irmãos.